de uma forma bem diferente, assim, né? Ontem, Daisy Vingadora, Fortini, beijo. boa noite. Ontem, teve várias pessoas aqui na nossa live, inclusive a pessoa que estava com um problema e pediu ajuda, ela estava na live ontem e nos contactou no privado, né? Várias pessoas nos pediu, né, ajuda para poder orientar essa pessoa ontem. Porque nem na live a gente abre esse espaço antes de saber o que está acontecendo realmente, não só por live, mas pela pessoa, pelo material que ela nos vem a trazer ali para a gente olhar, analisar e pensar no que pode ser ajudado, né? De antemão, né, Vingadora, Sim. o que eu vi, uma live já, alguém comunicando antecipadamente, falando, é fácil manipular, é fácil mandubriar, como se diz? Ludibriar. Lubridiar, não sei como se chama essa palavra, manipular. Fácil manipulação e até pagar. Então, as coisas não é bem assim que funciona, não é bem nosso caráter, né? Querer difamar ou caluniar alguém, ou Não, mesmo jamais. levantar Ai, vou fazer uma live. Então a gente é. tem que ter esse cuidado, né? Ou Parece que ontem, né, Vingadora? Ontem nós estamos, mesmo com todo esse cuidado, parece que ontem a gente estava adivinhando o que ia acontecer, né? Em situação exatamente. daquela moça lá, né, que nos contactou. Sim. Gente, a gente já começou a ver alguns comentários a enviarem para a gente e agradecemos muito, tá? Quem envia corte de vídeo, comentários, agradecemos imensamente quem faz isso, tá? É, eu vou dizer uma coisa para você, já começou assim, porque foi comprada pela gente, jamais. Porque a primeira coisa que eu acho, Grazi, que a gente teria que conversar sobre isso também, é quando essas pessoas falam que a gente compra pessoas. A gente vai ter que fazer essas pessoas provarem, né? Porque isso jamais existiu. E jamais vai existir. Tá. Entendeu? Jamais vai existir. E Eu. quem fala que a gente não faz nada, gente, vocês viram a live daquela menina. Vocês viram por que uma operação federal não deu certo, entre aspas. Então, assim, parem de achar coisas, porque são situações assim que são aberrações de pessoas que querem mídia, que querem falar, que querem não sei o que, querem ficar apontando simplesmente os outros sem fazer, sem tirar a bunda da cadeira. Desculpa a palavra, gente, mas é essa a palavra. Sem tirar o popô da cadeira, gente. É fácil pra gente, se fosse assim, sentar aqui, abrir uma live e falar, acusar, falar isso e aquilo e aquele outro. Mas não é isso. Não é isso. Não é esse o intuito. E se as pessoas pensam muitas vezes que a gente vai responder, a gente não vai. Porque também não é esse o intuito, né? Pois. Vingadora, tem pessoas chegando aqui na live. Dou boa noite para quem tá chegando André agora. Antunes, tem um comentário fixado, eu não consegui abrir, Graça. Ah, tá. Aí vai das partes interessadas ter em mãos provas e tudo que tiver de prova para aí sim. Se quem estiver querendo ajudar e orientação, pois para qualquer seja, Vingadora precisa também ter acesso para da- tentar orientar ou ajudar. É uma forma, pois tem nessas questões uma equipe e elas não podem colocar a credibilidade delas em jogo. Comentário grande da Andréia. É isso mesmo, Andréia. A gente analisa. Ontem chegou o documento pra gente, chegou as provas que a moça nos enviou, o argumento dela. Outra parte também foi contactada, pedimos o ressarcimento da soma total. E a gente está verificando a possibilidade dessa moça ser ressarcida, né, de uma forma amigável, né? Então, a gente Exatamente. tem que esperar e não adianta, né, falar que não, porque o depósito foi feito. A moça tem sim a prova e além de ser, né, uma pessoa vulnerável, está nessa situação. Eu
Mesmo lembrando, assim, Grazi, só te cortando e já vou encerrar assim. Lembrando, gente, que quando a gente fala em provas, é provas. Não são áudios, não são isso, não são aquilo, porque isso não é total validade na justiça, entende? Provas, materialidade são diferentes do que às vezes as pessoas dizem, eu tenho prova, tem algo assim que é irrisório, né? um áudio, né? Então, não é isso. A gente recebe muita documentação também, gente. E não é só documentação de situações, de várias situações, que não é só relacionado a esses projetos, assim. Então, a gente recebe muita documentação, existe análise de documentação, se isso vai servir, se isso não vai servir, porque também não adianta tu entregar algo que eles já têm ali, que talvez tenha preparado, assim, a defesa, uma desculpa na hora. Então, isso não, sabe, a gente tem que descartar e correr mais atrás de mais alguma coisa, não é fácil. Desculpa, Graça. Tudo bem. É isso mesmo. A gente tenta, né, Vingadora, sabe, até mesmo em questão disso, a não exposição nas redes sociais. A gente está levantando isso aqui porque todos estão pedindo e dizer que essa moça não está sozinha. Ela é uma pessoa Exatamente. vulnerável e em questão tem até, né, as crianças dela, né? Então, jamais, jamais eu vou virar minhas costas. Teve uma seguidoras aqui, Vingadora, que disse que não, a gente não pode acreditar em adictos. Eu prefiro acreditar num dependente químico do que acreditar numa pessoa que fala que cura. E eu vou dizer uma coisa, novamente eu vou repetir para vocês. Quando as pessoas dizem não posso acreditar em adicto, eles deixaram de ser seres humanos? Ou vocês acreditaram nessas falas fantasiosas? Porque se não é ciência, é fantasioso, tá? Se a ciência não diz isso, no caso, estudiosos, cientistas que falaram isso, que estudaram isso incansavelmente, não falam isso, é fantasioso, gente. Nessa fala fantasiosa que todo adicto é manipulador, que todo adicto mente, existe muita gente que não é adicto, que não é dependente químico e é manipulador e é mentiroso. Reflitam, nem todas as pessoas são iguais. Só que essa fala em si deles, que partiu sim do MB, do primeiro projeto, é simplesmente com a pura intenção de vocês nunca acreditarem no que eles passavam lá dentro, no que eles assistiam e na verdade deles. Até mesmo vale lembrar que a minha verdade não é a mesma verdade da Grazi, não é a mesma verdade de nenhum de vocês, porque não existe verdade absoluta. O mundo ele está em constante transformação, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Então a gente tem que ter cuidado. Então assim, Grazi estava falando da live de ontem. Todos eles, ao longo do tempo, cada um que tentou abrir a boca sobre o que acontecia dentro destes depósitos de pessoas, porque não são projetos, são depósitos de pessoas, foram crucificados nas redes sociais. E acabavam se calando. Por quê? Porque eles não têm o psicológico para aguentar o tranco. E hoje, o que a gente vê? A gente tenta dar voz para estas pessoas quando elas nos procuram. Porque a voz deles é a mesma minha, é a mesma da Grazi, é a mesma de todos os seres humanos. Ninguém é melhor do que ninguém. É muito fácil para muitos abrir uma live e se achar melhor do que eles, melhor do que todo mundo. Eu já prefiro acreditar que essa pessoa está bem longe de Deus. Bem longe de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Grazi. A Cariane colocou um comentário aqui super, super bom pro momento. Lembrando que o pastor diz também que foi adicto. Adicto sempre é adicto.
Dependente químico, sempre dependente químico. É uma doença pro resto da vida. Tô errada, Vingadora? Não. A dependência química, gente, ela não tem cura. O que ela tem é manutenção de tratamento, né? Tu vai ter que se cuidar pro resto da vida. É como tu ter pressão alta, tu não tem que se cuidar todos os dias da tua vida pro resto da vida? Diabetes, tu não tem que se cuidar todos os dias da tua vida pro resto da vida? É igual às outras. O que a gente viu nesse período na internet foi uma onda de desinformação trazida por esses diretores de projeto e continua permanecendo com outros diretores que também, hora ou outra, eles vão responder, gente. Por quê? Porque não se prega o ódio. Olha, o Desbotizando. O MB criou alguns mantras que são repetidos como um mecanismo de defesa para suas defensoras. Quando perdem numa argumentação, e geralmente os mantras não condizem com a realidade dos fatos. Leva para tua casa. Na rua não comia nem isso. E muitos outros. Não sei se eu li. Exatamente. Tô suspeitando dessa Vingadora. Ela anda muito brincalhona. A Grazi, né? Não, não é de mim, não. Eu tô aqui quietinha. Quietinha. Eu tô aqui acordada, não tô dormindo. Me chamou até de Seneca, gente. Pelo amor de Deus, Seneca. Soneca. Gente, Rolando altos prints. Hum. Ainda tá perguntando qual dessa aqui, ó. Esse pastor que não é pastor fala em Deus que foi ameaçado por não acreditar na mentira dele. Fala em Deus que foi ameaçada por não acreditar na mentira dele. Ele foi vulnerável e não foi vitimismo de internet. Será verdade? A Manuela Fernandes fez essa pergunta. Eu não entendi muito bem. Esse pastor que não é pastor fala em Deus, que foi ameaçado por não acreditar. Fui ameaçado, foi ameaçada por não acreditar na mentira dele. Ele foi vulnerável e não foi vitimismo da internet. Será verdade? Acho que tem um período de vulnerabilidade, né? Quando a pessoa ela tem se a autonomia prejudicada, a pessoa não é autônoma ali na vida dela no momento, né? Ela não consegue se manter. Então, eu creio que o pastor, nesse momento, acho que na vulnerabilidade dele, não foi nessa agora, né? gente, Vingador, acho que vulnerabilidade ele e eu, tem. e eu vou dizer uma coisa. O que traz o ser humano à vulnerabilidade? Não adianta eles falar, saiu do projeto, não é mais vulnerável. Continua sendo vulnerável. A pessoa, sendo dependente químico ou não, a vulnerabilidade está em vários aspectos. Pode ser vulnerabilidade de saúde, vulnerabilidade social, vulnerabilidade educacional. Então, a gente tem a vulnerabilidade. Eles conseguem manter a vida deles, eles têm um local salubre para morar, eles provêm o seu autossustento. Então, tudo isso implica na vulnerabilidade. Não existe receita para dizer que a pessoa não é mais vulnerável. E só quem diz quem é vulnerável ou não é um assistente social. É só ele. Eu acho até que a hora que a Daisy puder entrar com a gente em uma live, se ela tiver aqui ainda, para explicar isso. Porque é só o assistente social que faz isso. Então não adianta eles dizer, não é vulnerável, não sei o quê, não sei o quê. Só quem vai fazer o laudo social é um assistente social. Então, assim, por isso que a gente diz, é uma onda de desinformação e muitas pessoas acreditando nessa desinformação, gente. Isso é muito, muito perigoso. Porque chega a trazer assim pra gente uma ideia de, poxa, eles só pregam fake news. O que é fake news? É mentira, né? É uma coisa que não é verdade. Então, eles só pregam isso, isso, isso.
Aí tu ouve de uma pessoa, tô há 27 anos limpo e sereno. Todo mundo ouviu isso durante quantos anos? Quantos anos faz que alguém aqui acompanha um desses projetos e a pessoa cita isso o tempo inteiro? Aí tu faz a conta da idade da pessoa, menos 27 anos, 15, 16 anos. Gente, surreal. E aquele monte de gente acreditando naquela fala, naquele bordão. O Desbotizando filosofia. ceifeiro, gente. Boa noite, nobres senhoras. O desbotizando aqui falando que eu tô lendo igual o Chaves, lendo as cartas do seu Madruga. Eu tô com sono, tô com Foi o sono, teclado, não ele. foi o Esse teclado, teclado dele tá bateu a sempre cabeça. aprontando, né? Eu não vi aqui hoje o Amazonas Capital do Pique, gente. Marca ele aí. Oi, boa noite, Vingadora. Cheguei agora, Luciene. Luciene acabou de chegar, já deu boa noite aqui pra nós. Isabel Nascimento, Vingadores, eu fiquei aterrorizada com a história deles dizer que comeram a carne do cavalo que morreu. É surreal, Nossa, né, gente? nossa, Existem eu não era histórias pra e ter lido. histórias, gente. Eu vou cuidar, vou tomar cuidado com esses comentários, gente. Cuidado com os comentários. Tá difícil pra ler Gente, e tem tem comentários que são muita chatos. coisa que tá vindo à tona agora que o coletivo já sabia. Muitas coisas. Muitas. E vão vir muitas ainda. Muitas e muitas e muitas. Eu acho que está na hora, mais uma vez eu vou repetir isso, desses meninos e meninas criarem coragem, tomarem a rédea da vida deles, abrirem a boca pelo que eles passaram, pelos danos que foram causados a eles. Porque tu colocar as pessoas a comer carne de cavalo, tirar o cavalo morre, bota na água. Ai, nem sei se eu posso falar isso, Fala meu Deus. não, Mas pode pode, não. né? Tu tira lá e faz e come. Não, gente. Vocês acham que isso não causa nenhum dano? Gente, são muitas coisas. Muitas coisas. O que que a gente vê? A gente teve acesso a foto de banheiros, gente. Eu acho que o banheiro na rua estava mais limpo. O banheiro na rua era mais bem utilizado. E não estou dizendo Vingadora. de limpo por a pessoa não ir lá limpar. Não é isso. Porque eles Insalubre. colocam aqueles meninos e meninas para limpar. Eu estou falando de ter. De ser. De, Isso é de ser correto ali. estruturas. Isso é Estrutura. O Vingadora, o Ezenildo Ataíde, ele não acredita nessa história do cavalo, não. Mas o Zenildo teve várias pessoas que já contou essa história. Diz que quem conta, e como se diz, quando um, dois, três conta, pode ter um pingo de verdade no Eu não meio, né? sei se esse Ezenildo, ele poderia responder, ele foi interno. Só que uma hora, Ezenildo, eu te digo uma coisa para ti. Tá claro, se é que tu foi interno, tá claro, para todo mundo que tinha um pouco de. Como é que eu vou usar essa frase, Grazi? Que tinha um pouco, com uma percepção mais aguçada do que acontecia, e de como era e de como não era. Isso é claro, né? E hoje, para as pessoas que viram isso, hoje, para pessoas que acordaram desse transe, também está mais claro do que talvez claro para quem já estava. Então, assim, eu só vou te dizer uma coisa. Uma hora tu vai acordar, uma hora tu vai perceber o quanto tu foi usado, o quanto tu foi explorado, o quanto tu foi colocado de uma forma que nenhum ser humano deveria ter sido colocado. Nem a tua história, nem o teu particular e nem a tua vida, tá? Só para te deixar assim, porque isso acontece. Enquanto eu lembrar da história desse cavalo, teve gente que parou até de jantar aqui, viu? Tava jantando. Parou de jantar. Gente, quem puder compartilhar, compartilha, tá?
a Fafá escreveu que eu tava começando a ler o comentário dela e não, coisa, a história desse cavalo não come carne vermelha mais, é um absurdo. É, aqui na Europa eles têm já esse costume que vende, né, nos açougues normal, mas o Brasil não tem fiscalização para todos os pontos, mas a carne de cavalo é comercializada, mas tem algum, como se diz, a fiscalização, a vigilância sanitária, ela é bem atenta nisso e não, como se diz, não é um costume, né? Assim, igual na cultura daqui da Europa. O Brasil, ele exporta. A população do Brasil não consome como na Europa consome a carne de cavalo. Por questão mesmo que, como se diz, não tem esse. Eu acho que até não foi a estrutura, assim, a questão foi a relação de como aconteceu, né? Eu acho que Creio da cultura mesmo, né? Da é cultura isso, mesmo né? De brasileira. como aconteceu. Para aí, mas não se pede dinheiro para proteína? Não se pede dinheiro para alimentação? Por que falta? Ah, diminuiu, mas quando tinha muito também não era, né? Porque existe relatos de pessoas há muito tempo atrás, quando era a época das vacas gordas, e mesmo assim era a mesma coisa. Ô, Vingadora, pegaram aqui o Ezenildo no pulo, hã? Ezenildo é ex-interno, ele colocou kkkk. Aí ainda a Kaline foi em cima. E ainda monitor. E ele falou que nunca foi. Monitor não foi, né? É, Porque não existe interno monitor em nenhum lugar, né? Isso não ele, existe, lá, era só um trabalho análogo é, mesmo. ele foi lá, né? Por, A Kaline disse que ele foi monitor. Ele falou que por, nunca foi, mas ele monitorava lá, né? Na só chácara, o só para jeito de falar, né? só para dizer para vocês, gente, monitores, cozinheiros, motoristas, eles têm que receber um salário e tem que ser registrado. Não existe voluntário remunerado nas nossas leis brasileiras, pelo menos, não existe essa possibilidade, tá? Então, tudo isso também foram bordões ali que vocês foram pegando e acreditando, ah, é voluntário, eu tenho que pagar salário para voluntário. Não, gente, não é assim que funciona. Tanto é que se teve que pagar multas, né, para o Ministério Público do Trabalho, se é que isso foi dito às pessoas, né? E pelo visto continua, né? Pelo visto vai. Gonçalo Soares. Tem muita gente mesmo ainda anestesiada com historinhas desses projetinhos, não acordam mesmo. Cada ser humano tem o seu tempo, né? Mas o que mais a gente se preocupa é com esses meninos e essas meninas, Gonçalo. Exatamente por causa disso, porque eles não estão percebendo os danos que foram criados, né? Os danos que foram deixados. Grazi. Aí, ó. Grazi Castro dormiu.